Salve pessoal, nessa aula vamos falar sobre associação de geradores, associação de baterias, dispositivos como esse que eu tenho na minha mão, na simulação da plataforma Tinkercad, que é feita pela Autodesk. Eu coloquei as seguintes coisas. Uma única bateria de 3 volts, aquela do tipo moedinha, que nós ligamos nossos enfeites de Natal, por exemplo, usado nos relógios. Coloquei um amperímetro e um voltímetro. Repara, aqui, por enquanto, vamos focar só nessa situação em que tem uma única bateria. Aqui eu estou medindo a corrente de curto-circuito. Cuidado, se vocês forem tentar fazer essa medida, cuidado, pode ser que a corrente de curto-circuito seja muito grande e pode dar uma danificada no seu equipamento de medida. Então, aqui a corrente máxima que uma bateria desse tipo fornece, 300 mA. 3 volts é a tensão máxima. Agora, repara o que acontece quando eu ligo esses dispositivos em série. Ligar em série, ó, seria equivalente a fazer isso aqui com as minhas baterias, né? Você já deve ter visto esse tipo de montagem em rádios e outros dispositivos eletrônicos. O positivo conecta no negativo e repara que é isso que está acontecendo aqui na minha bateria. Do fio do positivo, estou indo para o negativo e repara que na associação em série de baterias, eu somo a tensão, 6 volts. E repara que isso tem muita analogia com o que nós já fazíamos nos circuitos em série para resistores. Na associação em série de resistores, a DDP total era a soma das DDPs, a soma da tensão elétrica. Então está aqui os volts totais sendo 3 mais 3. Só que olha na corrente elétrica o que acontece. Parei a simulação, nem precisava. Vou mudar aqui para amperagem, que dói o coração dos físicos quando lê essa palavra. Corrente elétrica, intensidade da corrente elétrica. Associar em série geradores, nós conseguimos uma tensão elétrica maior, conseguimos ali nesse caso 6 volts, mas a corrente continua sendo a mesma. Então aqui eu estou fechando a minha corrente de curto-circuito. Corrente de curto-circuito, a máxima corrente que as baterias podem fornecer. Então, mesma coisa, circuito em série, a corrente permanece constante. Então, se essa bateria tinha capacidade de uma só fornecer 300 mA, ainda conectadas, duas delas a gente continua só conseguindo no máximo 300 mA. Então, se por acaso você tiver um dispositivo que funciona com 6 volts, mas que a potência dele é alta, não adianta acoplar em série que você não vai conseguir o desempenho ideal para o seu dispositivo. Não é só porque, vou colocar então 50 ou 40 e poucas para conseguir 127 volts. Eu faço lá uma continha, 127, dividi por 1,5. Vou lá e coloco 80 pilhas de 1,5, que é essa daqui que a gente tem. Dá 120 volts acoplada em série. Primeiro que vai dar um trabalhinho colocar 80 pilhas dessa em série. Só que a corrente que ela vai continuar sendo aquela corrente miserável, pequenininha que a pilha fornece. Então, eu não vou conseguir ligar um chuveiro com uma pilha dessa. Ok, pessoas? Já na associação em paralelo, que é a que está representada aqui embaixo, repara. A corrente elétrica é a soma das correntes que cada uma delas fornece, que era a mesma característica da associação em paralelo que nós tínhamos antes. Só que repara nos volts, é um toma lá da cá. Aqui a tensão continua sendo a mesma. Para que é útil um circuito desse, galera? Galera, pensa o seguinte, se eu tivesse uma única bateria, essa bateria aqui, e tivesse alimentando um circuito, uma única bateria, depois de um tempo, ela iria descarregar. Quando a gente tem duas baterias, nós temos uma carga maior armazenada. E também, repara que nesse caso aqui, se eu tiver um dispositivo que tenha que ser ligado em 3 volts, ele pode até ter uma potência maior. Eu parei a simulação, porque nesse caso ali, lembra que potência é U vezes I.
Nessa situação aqui das pilhas isoladas, ó, 3 vezes 0,3 era no máximo 0,9 watts. E por que eu falei 0,3? Porque está em miliampere, tem que dividir por 1000. Já nesse caso aqui, eu conseguiria o dobro da potência. Então, ou eu conseguiria ligar um dispositivo de maior potência, ou aumentaria o tempo que eu conseguiria manter o circuito ligado sem que descarregasse. Então, vamos agora ver mais alguns detalhes. Nas aulas anteriores, nós vimos que geradores reais possuem resistência interna. Lógico, se falou que é gerador ideal, maravilha. Ignora esse Rzinho, só soma as tensões e maravilha. Então, se este gerador possui uma FEM 1 e este outro possui uma FEM 2, repara aí a FEM total, no caso da associação em série de geradores, vai ser a soma das FEMs. Mas repara na resistência equivalente desse circuito. Vai ser igual a R mais R. Então, 2R. Quando nós pensarmos na potência dissipada, que é R vezes I ao quadrado, vai haver uma maior dissipação de energia no próprio dispositivo, gerando um grande aquecimento, gerando maior aquecimento. Então, resistência equivalente de um circuito, de uma associação em série de geradores, é só somar da mesma forma que nós fazíamos com os resistores no circuito simples. Aqui nós temos uma associação em paralelo de geradores. A FEM que eu vou medir aqui, a FEM que eu vou obter, é igual a FEM 1, que é igual a FEM 2. Estou considerando geradores iguais, ok, galerinha? Senão isso aqui vai ficar... Nós vamos ter algum problema. A gente teria que fazer daí leis de Kirchhoff, teria que pensar nas malhas para pensar como que isso aqui ia funcionar direitinho. Não quero entrar nesses detalhes ainda. Já a resistência equivalente vai seguir a lógica da associação em paralelo. 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. E isso vai fazer com que a resistência interna equivalente seja menor. E dessa forma, você vai ter uma perda de energia menor. Se você precisar alimentar um circuito e você colocar várias pilhas ligadas em paralelo, as pilhas vão esquentar menos, porque a resistência equivalente desta associação de geradores é menor. E bora para alguns exercícios. Um rádio utiliza 4 pilhas de 1,5 volts e resistência interna de 0,50 ou simplesmente 0,5 ohms cada uma. Considerando que as pilhas estão associadas em série, a força eletromotriz FEM e a resistência equivalente são... Exercício bem simples. 4 pilhas associadas em série. Então, tá aí 2... E aqui faltou um resistor. São 4 resistores e 4 FEMs. Cada uma delas fornece 1,5 volts. 1,5. Na associação em série de geradores, a FEM total será simplesmente somar 1,5 mais 1,5, ou seja, 4 vezes 1,5. 6,0 volts para ter 2 algarismos significativos, como o exercício sugere. Então, tá ali. Nós estamos só entre B, C e E. Já a resistência equivalente em um circuito em série, basta somar estes 0,5 ohms 4 vezes, né? 4 vezes 0,5 resulta em 2,0 ohms. A alternativa correta é a letra E. Exercício bem simples. Soma as DDPs, aliás, soma as forças eletromotrizes. Exercício 2. 6 pilhas iguais, cada uma com uma diferença de potencial V, estão ligadas a um aparelho com resistência elétrica R.
na forma esquematizada na figura. Nessas condições, a corrente medida pelo amperímetro A, colocado na posição indicada, é igual a... Seguinte, como ele não falou a resistência interna dessas pilhas, a gente vai assumir que são geradores ideais. E repara o seguinte, V, aqui está em série também. Geradores em série, a gente basta somar. Então, este primeiro ramo aqui, vou colocar uns ponto A e ponto B, que inclusive são os mesmos pontos para baixo. Mas entre o que eu chamei de A e B, nós teríamos uma FEM de 2V. No de baixo a mesma coisa e no de baixo a mesma coisa. Só que esses três geradores equivalentes a 2 volts estão ligados em paralelo. E na associação em paralelo, se nós temos 3 geradores, a FEM vai ser a mesma. Na associação em paralelo de geradores, a FEM é a mesma. Então, esses geradores vão fornecer 2 volts para uma resistência R. Tem um amperímetro e tem um resistor R. Usando que I igual a U dividido por R, qual vai ser a intensidade da corrente, que será medida pelo amperímetro? A DDP é de 2 volts, a resistência é R, a alternativa correta é a letra B. Exercício bem simples. Série soma, os ramos em paralelo mantém, 2V foi a FEM, bastou usar a lei de Ohm. As figuras ilustram pilhas ideais associadas em série no primeiro arranjo e em paralelo no segundo arranjo. Supondo as pilhas idênticas, assinale a alternativa correta. Ambos os arranjos fornecem a mesma tensão. Falso, porque aqui a gente tem a soma das pilhas, a soma das FEMs de cada uma das pilhas. O primeiro arranjo fornece uma tensão maior do que o segundo. Isso é verdadeiro. Então, aqui a gente já tem um item verdadeiro, já ficamos tentados a marcar a letra B. Se ligarmos um voltímetro aos terminais do segundo arranjo, ele indicará uma diferença de potencial nula? Não faz sentido. Nós temos aqui um voltímetro, ele vai marcar uma tensão que é igual ao de uma única dessas pilhas. Não vai ser zero, a não ser que essas pilhas aí tenham morrido, mas elas são pilhas ideais, elas têm capacidade infinita de fornecer corrente. Ambos os arranjos, quando ligados ao mesmo resistor, fornecem a mesma corrente. Não. O segundo arranjo tem uma capacidade maior de fornecer corrente. Inclusive, I é igual a U dividido por R. Se ligarmos um voltímetro aos terminais do primeiro arranjo, ele indicará uma diferença de potencial nula. É falso da mesma forma que a segunda, que a letra C também era falsa. Então, a associação em série, você soma as FEMs, vai ter uma diferença de potencial, uma tensão elétrica maior, está resolvido o problema. E vamos ao último exercício sobre associação de geradores, exercício do Mackenzie. Para um certo equipamento eletrônico funcionar normalmente, utiliza-se uma fonte de alimentação de 6 volts, a qual pode ser obtida pela associação adequada de algumas pilhas de 1,5 volt cada. Considerando que essas pilhas são geradores elétricos ideais, duas associações possíveis são. Então, para cada alternativa, as duas têm que ser verdadeiras. Repara aqui, associação em paralelo, isso aqui vai fornecer 1,5 volt, porque na associação em paralelo mantemos a tensão. Na letra B, 4 pilhas de 1,5, então 1,5 aqui, 1,5 aqui, 1,5 e 1,5. Até resulta 6 volts nesta primeira parte. Mas aqui, repara que as pilhas estão associadas em série de duas em duas, ó. Duas aqui. Então, aqui vai resultar um valor máximo de 3 volts, 3 volts, 3 volts que estão associados depois em paralelo. Não vai dar certo. Já na letra C, nós temos 1,5 mais 1,5 mais 1,5, 1,5, 6 volts.
E na outra, ao lado, mesma coisa. 1,5 com 1,5, 3, 4,5, 6. 6 volts que estão em paralelo com a DDP do ramo de baixo. Vai funcionar corretamente. A alternativa correta é a letra C. Por que não é a D? Porque aqui vai fornecer no máximo 1,5. E aqui também, em paralelo, também vai fornecer no máximo 1,5. Eu acho que aqui o exercício nos deixaria em dúvida profunda no caso das letras B, principalmente. Mas repara que cada raminho desse só tem 2 pilhas associadas em série, resultando 3 volts. E na letra D, embora uma das situações funcionasse, a outra não. Se gostou do vídeo, deixe aquele like. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, inscreva-se em nosso canal. Seu prestígio é muito importante e nos motiva a continuar. Valeu!